É incrível o como a gente chama de segunda residência, tá? O como isso explodiu aqui no Nordeste. E, na verdade, é incrível, mas se a gente olhar os dados, era completamente esperado, né? O Brasil exporta por ano 11 milhões de turistas. E esses 11 milhões de turistas deixam, são dados do Ministério do Turismo, né? Ele deixa por ano 19 bilhões de dólares lá fora. O que aconteceu nos últimos 12 meses? Veio uma crise sanitária que acabou com essa exportação de turistas. Tudo bem que tem que haver uma compensação dos turistas também que vinham para cá, mas também convenhamos, é muito pequeno o turismo internacional de importação brasileira, é muito maior o de exportação. E aí, essa renda não se perde, ela é transferida para a experiência nacional. As pessoas começaram a descobrir as regiões turísticas do Brasil. Então, o Nordeste explodiu nas pousadas do que é chamado Circuito do Charme, ali o norte de Alagoas, o sul de Pernambuco, na Bahia, no Ceará, tem muitos imóveis. Trancoso, no final do ano, teve congestionamento de jatos saindo de Congonhas para pousar no aeroporto local. O aeroporto de Recife teve, no mês de dezembro 20, 10% mais movimento do que no mês de dezembro 19. A diferença aí é que um tinha pandemia, o outro não tinha, mas teve mais movimento. Isso decorre exatamente do que você acabou de falar, né? As pessoas deixaram de viajar, começaram a conhecer o Nordeste por limitações de saída, e aí passaram a investir o seu dinheiro no turismo nacional, e mesmo as pessoas daqui começaram a buscar a segunda residência como um refúgio de férias ou de final de semana. E foi incrível, a gente lançou 3 empreendimentos que acabaram em menos de 24 horas. Eu estou falando de empreendimento cuja soma dos 3 passa dos 180 milhões de reais, e tem sido um enorme sucesso, múltiplas vezes procura. Então, a gente tem vivido, sim, isso aí. Acontece os 2 casos, né? Majoritariamente, obviamente, que são nordestinos, mas a gente consegue enxergar, assim, muita gente de fora comprando. Também tem aqueles que compram como investimento, tá? Porque aí, quem que não olhou já um Airbnb, por exemplo, para alugar uma casa num condomínio no final de semana ou num feriado mais prolongado? Né? Essa opção também surgiu muito e os preços também subiram bastante, e aí passou a ser uma opção de investimento, e ainda combina, né, a redução da taxa de juros, proporcionando que o investidor busque outras oportunidades, e essa parece que surgiu e parece que veio para ficar. O que afasta o sonho da casa própria no Brasil são 2 aspectos. Um é a renda, e aí está associada ao emprego, né, e diretamente e obviamente pela taxa de desemprego, e outra taxa de juros. E aí eu vou te dar um exemplo do que a gente vive hoje há 9 meses, é a realidade do mercado imobiliário no Brasil como um todo. Nós vivemos uma das mais graves crises sanitárias que o mundo recente já viveu, que afetou profundamente a economia mundial, né, a grande maioria dos países, eu acho que salvo raríssimas exceções, tiveram um processo recessivo no ano passado, mas o mercado imobiliário no Brasil viveu um excelente momento de comercialização de imóveis. Estranho, né? Mas o que acontece com a nossa realidade? A taxa de juros estava tão alta para o financiamento imobiliário que, com o Banco Central levando a Selic a 2%, a taxa busca essa redução. Né? A gente chega hoje a ter realidades de crédito imobiliário ali entre 6 e 6,25, quando a gente fala de pré-fixado, e outros produtos surgiram, poupança mais, IPCA mais. E um estudo que a gente teve acesso recente aqui, para você ver como isso é poderoso, nas 3 principais capitais que a gente atua, que são Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco e Fortaleza, no Ceará, sair de 10% ao ano de taxa de juros para 7%, olha, que eu falei que nesse instante estava muito próximo de 6%, só essa queda de 3 pontos percentuais colocam acessíveis ao financiamento imobiliário 200 mil famílias a mais. Então, isso a gente está falando num segmento de faixa de produto entre 300 e 500 mil reais, né, que é o médio padrão aqui no Nordeste. Então, é tanto mais família colocado pela redução da taxa de juros por adequação de renda do que aquelas que perderam renda por conta do desemprego,
que foi afetado pela crise econômica provocada pela crise sanitária. Então, o que afasta, e aí respondendo a sua pergunta, o nosso cliente do acesso à casa própria é a falta de funding acessível, né? É o dinheiro do empréstimo que proporciona ele poder comprar o imóvel. É muito difícil a pessoa poder comprar um imóvel no mundo todo, né? A maior linha de crédito que tem é o crédito hipotecário, né? Você poder adquirir seu imóvel sem fazer uma hipoteca. Então, é isso que fomenta o mercado imobiliário no mundo inteiro. Eu diria que o imóvel não é caro no Brasil, tá? Principalmente aqui no Nordeste. Eu me lembro que quando a gente estava no processo de abertura de capital, perguntavam muito, mas quanto é o preço do metro quadrado? A gente falava, olha, o médio de alto padrão, 8 mil, 10 mil. O de luxo é um preço caro, 14, 18 mil. Eu não conheço um produto mais caro do que isso no metro quadrado, tá? A gente está falando. Agora, se você ainda dolarizar isso, é que aí talvez o Brasil seja um dos países mais baratos do mundo para preço de metro quadrado. Lá atrás, na época que o dólar, a gente teve aquela expansão no Brasil do PIB por conta das commodities, e aí gerou uma inflação, o imóvel subiu muito de preço, o dólar estava muito baixo. Aí, quando fazia a comparação, a gente achava, principalmente no Rio de Janeiro, muito menos no Nordeste, o Nordeste nunca teve grandes repiques de inflação para preço de apartamento, a gente achava caro na comparação para outras cidades do mundo. Mas a bem da verdade é que o imóvel no Brasil ele não é caro, ele é pouco acessível por financiamento. A população brasileira tem pouca renda, ou, assim, quando a gente olha o PIB per capita, tem um valor razoável, mas ele é muito mal distribuído. Então, a grande massa da população não tem renda suficiente para acessar o crédito e comprar um imóvel. Mas se isso é ajustado, e um dos mecanismos poderosos com isso é a redução da taxa de juros, o segundo é a geração de emprego e renda, como eu disse anteriormente, aí sim, você vai ver que o Brasil ainda tem muita esteira para produzir imóvel, crescer em preço, irrelevante a nível de comparação mundial, o percentual de financiamento, o valor de financiamento imobiliário sobre o PIB. A gente tem países 70%, 80% do PIB financiamento imobiliário. O Brasil é muito tímido isso. Então, e nem por isso teria como o imóvel ser caro, já que a oferta e a procura ainda está bastante desequilibrada, né? O Brasil é um continente em forma de país, com a sua singularidade, a sua característica e suas particularidades regionais. Às vezes, até dentro da própria região, tem diferenças significativas. Vou dar um exemplo. A cidade de São Paulo tem um comportamento e uma forma de se relacionar entre a própria cidade muito diferente da cidade do Rio de Janeiro. E olha que são muito próximas entre si, a ponte aérea mais movimentada do Brasil. Mas, então, imagine que fazer um desenvolvimento imobiliário em São Paulo é completamente diferente, ou bastante diferente, de fazer um desenvolvimento imobiliário no Rio de Janeiro. Quando a gente fala de um produto para um determinado segmento de renda, que é o que é atendido pelo antigo Minha Casa Minha Vida e atual Casa Verde e Amarela, você tem um produto mais em escala, você tem um produto com pouca singularidade, é um produto que atende um anseio, um desejo inicial de quem antes estava numa subhabitação e passa a ter agora uma condição correta de habitabilidade. Tá? Mais ou menos o que acaba acontecendo com esse tipo de programa. Ele dá ou a primeira moradia ou tira a pessoa de uma condição inadequada de moradia para uma nova condição. Quando a gente vai falar de empreendimentos de médio e alto padrão, aí a gente já tem diversos outros desejos a serem atendidos. Já não é mais uma condição de primeira moradia. O cliente tem um nível de exigência muito superior. E aí, quando a gente fala de exigência, a gente está muito relacionado à singularidade, ou seja, a forma como a pessoa convive na cidade. Então, o cliente de alto padrão que vai ter um apartamento beira-mar no Rio de Janeiro, ele tem um desejo diferente do cliente de alto padrão que vai ter um apartamento no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. A mesma coisa acontece com as regiões do Brasil. Então, não é fácil você montar uma estrutura que você faça um desenvolvimento imobiliário fora de escala de conceito, de padrão, em cada uma das regiões diversas do Brasil. Vou te dar um exemplo. No Nordeste, não dá para vender apartamento virado para o poente. Já em São Paulo e no Sul, é indiferente ou até mais. É até mais caro. E aí você vai para diversas outras características. O prédio no Nordeste de médio e alto padrão tem que ser revestido com cerâmica. Em São Paulo,
Eu acho que é estranho um prédio revestido de cerâmica, a mesma coisa acontece no sul do país. E você vai para as peculiaridades. Às vezes você encontra um apartamento aí com uma lareira. Aqui no Nordeste não existe isso. Então, o conhecimento nacional, com todas essas características e singularidades, ela envolve um esforço de inteligência de produto que a escala continental ainda não permitiu que uma incorporadora tivesse. No passado, houveram incorporadoras que fizeram essa aventura nacional, mas, infelizmente, a grande maioria delas não estão aqui hoje para poder falar um pouquinho dos erros que foram cometidos. O apartamento mais nobre é sempre aquele que olha para o nascente, para a orientação leste, né? Então, essa é uma característica da região Nordeste como um todo. Janelas bastante generosas, que promovam a ventilação. Praças como a de Fortaleza, é natural que vocês tenham o gancho de rede. É um hábito cearense, e até eu diria como nordestino como um todo, poder pendurar a rede nos apartamentos. Todo apartamento de alto padrão, uma parte significativa, tem essa peculiaridade. Piscinas aquecidas, mesmo no calor que a gente tem para determinadas épocas do ano. Vagas de motorista. O quarto de empregada, ele é um item relativamente comum, mesmo em apartamentos de 100 metros quadrados. Então, veja, imagina, eu acho que é difícil encontrar essa característica no imóvel em São Paulo, né? E assim você vai para diversos outros aspectos. Banheiros com iluminação e ventilação virado para a fachada, ou seja, iluminação e ventilação natural. A gente gosta de explorar esse excesso de calor e de luz natural que nós temos. Daí vem a questão das janelas bastante generosas. O prédio, quando é virado ou voltado para o mar, aí ele tem uma valorização muito alta. O revestimento da fachada, um prédio pintado do Nordeste, ele não é considerado um prédio de médio e alto padrão. Ele tem que ter pastilha, granito na fachada. Então, é outra característica comum da nossa praça. Varandas muito generosas. Agora, também bem interessante, são varandas generosas que são fechadas depois. Então, para o cliente ter a opção de abrir ou não fechar, a gente tem duas estações muito bem definidas aqui. O verão com calor e sem chuva, e o inverno com calor e com chuva. Então, essas são as características que a gente vai identificando. Aí vem milhares de outras, cada um com sua praça, churrasqueira na varanda, sala dividida em formatos inúmeros. Então, cada um vai constituindo o seu tipo de produto. O imóvel acaba atraindo o desejo, na verdade, incrementar o imóvel com o desejo da praticidade é o que a gente vem percebendo no cliente, né? A transformação tecnológica que o celular trouxe ao dia a dia da pessoa, quando eu digo celular, ali o smartphone acabou trazendo, e toda a evolução que isso teve, acabou trazendo ao cliente um nível de exigência que os demais itens de utilização dele tivessem a mesma eficiência, a mesma simplicidade e a mesma pegada de ganho de tempo, né? Então, por exemplo, não faz nenhum sentido, e traduzindo isso para o imóvel, que o cliente tem que perder tempo ligando vários ar-condicionados, controlando a temperatura de ambientes diferentes, ou não tendo a sua água segregada e medida, ou o seu gás segregado e medido, a sua individualidade respeitada, né, para que a sua taxa de condomínio não fique tão alta. Mas, ainda mais importante que isso, os equipamentos que compõem o edifício, eles possam ser administrados, gerenciados, ou até feito a prevenção de forma autônoma, né? Então, isso o cliente hoje está bem atento. Associado a isso, que você bem colocou, a sustentabilidade no que tange a reuso de água, seja a captação de águas de chuvas para irrigação de jardins, sejam placas solares para a economia de energia nas áreas comuns, nas áreas sociais, além de equipamentos que tragam benefícios no uso. Por exemplo, esquadrias com controle lumínico e térmico, bacias sanitárias com controle de uso de água, o dual fluxo, torneiras com arejadores de vazão, e segue para diversos outros equipamentos. Então, o cliente está mais exigente nesse quesito. De novo, né, isso se reflete também no veículo, no eletrodoméstico, né, a TV, também a Smart TV, acaba tendo o mesmo impacto, e aí as incorporadoras têm que acompanhar da mesma forma, tanto no apartamento
quanto também na área de lazer. Eu diria que o processo bancário de crédito imobiliário, ele até é rápido. O processo do banco, tá? A análise de crédito do banco é bastante rápida no Brasil, ela é bastante digitalizada e, como vários outros aspectos no Brasil, o sistema bancário é muito eficiente e rápido. Onde a gente acaba esbarrando é na burocracia natural, que são para várias coisas no país, né? A gente compra um imóvel, tem que ir na prefeitura emitir uma guia de imposto, nem sempre, por incrível que pareça, é tão rápido você conseguir emitir e pagar. Aí depois tem um processo bem comum para os olhos do mundo, que é a questão do cartório, né? Então a emissão da escritura, o registro da escritura também às vezes demora mais, e aí entra a burocracia que leva tempo. Às vezes a gente tem um prazo médio de um repasse é você comprou um imóvel na planta, vai financiar e receber as chaves. Esse processo de financiar e você receber as chaves leva aí 60 dias. E onde a gente consegue mapear os maiores gargalos estão exatamente nesses dois momentos. O da prefeitura, na variação do imóvel, a emissão da guia de recolhimento de um imposto, e também no cartório, do processo de registro do contrato de financiamento imobiliário. É aí que reside, inclusive não é tão barato fazer esse processo, né? E aí é onde reside um pouco da morosidade, da complexidade. Imagina o potencial de melhoria que o Brasil tem, né? Você falou da reforma trabalhista para desburocratizar e dar o aumento da quantidade de contratações e emprego. A gente pode falar da diminuição do tamanho do Estado por uma questão de eficiência, o Estado focar naquilo que é o mais importante e aí sim atuar mais no social e menos se aventurar no ambiente empreendedor e desenvolvimentista do país. A gente poderia estar falando no reequilíbrio das contas públicas, a geração de superávit, o investimento de fato em educação, educação de base, que naturalmente acaba refletindo na produtividade. Então, assim, o país tem carência em diversos aspectos e o que todo empresário ou empreendedor no Brasil fica angustiado é em ver que a gente tem oportunidade para muitas coisas, crescimento em infraestrutura, e aí acaba desencadeando em vários outros aspectos. A gente tem dificuldade de escoamento de grão ali do centro-oeste brasileiro para os portos no litoral, a gente tem dificuldade de escoar o produto que é produzido no Nordeste para o Sudeste, ou ao contrário, isso aí falando de infraestrutura. Imagina o quanto isso movimentaria mais outras cadeias. Então, são oportunidades inúmeras que colocariam, sem sombra de dúvida, pela quantidade de oportunidade que nós temos no Brasil, a gente numa condição muito melhor do que o que a gente está hoje. Então, eu até nem me aventuro tanto por esse ambiente, por não ter esse domínio, mas o que a gente acaba sofrendo no dia a dia é um exemplo da discussão que está tendo agora, da própria reforma tributária, né? O que todo empresário no final do dia quer é a simplificação do processo fiscal do país, né? É um esforço hercúleo você conseguir agir corretamente dentro do ambiente fiscal com todas as boas intenções de recolhimento de tributos. Então, o que a gente espera, de fato, é uma reforma que simplifique esse processo. Eu tenho um desconforto muito grande, por que a gente não inova mais ainda dentro do canteiro? E aí a gente volta a toda uma discussão sobre a própria cadeia da indústria no Brasil, né, independente de construção civil ou não, desse déficit tecnológico que a gente tem em relação a países de primeiro mundo. Mas a gente não pode ficar para trás, né? A gente tem que continuar investindo em mão de obra, a gente tem que continuar investindo e incentivando o processo tecnológico. Para você ter uma ideia, para a gente fazer um prédio convencional, como esse que nós trabalhamos de médio e alto padrão, envolve entre 2.000 e 3.000 insumos diferentes. Desde o simples prego até o que é de mais tecnológico no edifício, que é um elevador, né? Feito por empresas alemãs, empresas americanas, enfim. Então, essa complexidade de aglutinação acaba transformando a construtora quase que numa montadora. Se tivéssemos que fazer uma analogia à indústria aérea, à indústria de veículos e outras mais. Mas precisamos dar esse salto, essa tecnologia precisa estar no processo produtivo, até para que a gente possa tirar mais mão de obra, que é onde a gente menos tem controle, e focar mais no processo fabril. Qual